A paz do Senhor, meus amados irmãos, meu nome é Suelen, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos falar de uma mulher, uma sacerdotisa, que ela é conhecida na Bíblia por ela ter profetizado para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu entrar na história dessa mulher, eu gostaria de dar um recadinho para vocês que estão me vendo. Aqui no canal nós estamos com um projeto muito lindo e um projeto muito de Deus. Eu, juntamente com o Thiago Souza e Lucas Santos, vamos fazer uma live, um louvorzão, aqui mesmo nesse canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, compartilha esse canal para os seus amigos, para que mais vidas possam ser alcançadas. Nós ainda estamos definindo direitinho a data, mas assim que sair, eu avisarei vocês, tá bom? Então, gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas 2. E a história dela começa a partir do versículo 25 ao 38. Então, para você poder entender um pouquinho, talvez que você que não seja um protestante, nós não batizamos crianças. E por um único e simples motivo: a criança ela não tem noção da responsabilidade que é o batismo. Então, uma criança, um bebê, ele não sabe os pecados, ele não sabe o que é certo e o que é errado. E quando você se batiza, você tem uma responsabilidade muito grande, porque você começa a se assentar na mesa do rei, você começa a participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, e com isso você tem uma série de, pode dizer, uma série de coisas que você tem que fazer, que você tem que abrir mão, e que para uma criança, um bebê, eles não têm noção. Então, por isso que para os bebês nós apenas apresentamos eles, nós consagramos eles ao Senhor. Assim, quando eles nascem, depois de um período, nós consagramos eles ao Senhor, todas as crianças, tá bom? E com Jesus não foi diferente. Esse versículo, a partir do versículo 25, começa falando sobre Simeão, que ele recebeu uma promessa pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revelou para ele que ele só iria morrer quando ele visse o Salvador. Então chegou Maria e José, sendo guiados pelo Espírito Santo, levando Jesus lá, e lá ele teve a revelação de que Jesus era o Messias. Então ele falou que ele poderia, aí começa a falar no versículo 29, diz: agora o Senhor pedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória de teu povo Israel. Então José e Salomão, aí começa a falar que José e Maria começaram a se maravilhar com tudo isso. E quando chega a nossa profetisa, mulher de Deus, Ana. E aí então, aí começa a falar no versículo 36 que ali estava uma profetisa Ana. E aí começa a falar as características dela. Ela era filha de Faneu, da tribo de Asser. Ela era uma mulher avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E ela era viúva. E aqui fala a idade dela, uma de quase 84 anos. Então, assim, ela era uma mulher cheia de Espírito de Deus, ela era uma profetisa. Então, talvez você não saiba o que é uma profetisa. Profetisa é uma pessoa que ela é um profeta, a mesma coisa de um profeta, só que profeta para homem, mulher profetiza. E no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vai ver muito sobre isso, sobre profetas. Só que hoje em dia não existe mais denominados profetas, então a pessoa é levantada só para profecia. Não, hoje em dia nós temos o dom da profecia. Então a pessoa, ela é guiada pelo Espírito Santo, e essa pessoa, o Espírito Santo, ele revela algumas coisas, e essa pessoa, ela faz uma profecia sobre a sua vida. Eu já recebi muitas profecias na minha vida, e muitas delas já se concretizaram, outras estão se concretizando.
né? E tenho certeza que muitas outras vão se concretizar. Na sua vida também tenho certeza que alguém já declarou uma palavra na sua vida e já se realizou. E se não realizou é porque ainda não vem chegado o tempo, não é chegada a hora dessa profecia acontecer na sua vida. Então, essa profetisa, ela começou a declarar palavras, ela começou a profetizar sobre a vida de Jesus. E ela tinha uma história totalmente diferente do que de qualquer outra na Bíblia. Porque geralmente uma mulher, quando você olha uma mulher viúva na Bíblia, você sempre vê uma mulher que está passando por necessidade, uma mulher que ajuda sim os profetas, mas sempre nunca é uma mulher tipo que nem ela. Ela era uma mulher que ela era viúva, ela foi casada durante 7 anos e no 7º ano o marido dela morreu. A Bíblia não relata do que ele morreu, só diz que ele morreu. Então ela não tinha filhos, ela não tinha família. E ela fez o quê? Ela não ficou se lamentando, chorando. Não, ela simplesmente foi procurar um conchego nos braços do pai. Ela simplesmente pegou a dor que ela sentia e ela localizou essa dor. Falou assim, não, eu vou pegar essa dor, eu tenho 2 medos. Ou eu me torno uma mulher depressiva, que você é conhecida por ser uma mulher depressiva, ou eu simplesmente vou fazer a vontade de Deus. E foi isso que ela fez. Toda aquela tristeza, tudo aquilo que ela sentia, ela pegou e falou assim, não, eu vou trabalhar para o Senhor, vou dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em mim e a partir disso eu possa restaurar pessoas. E aí fica uma pergunta para mim e para você. No momento de dor, no momento de crise, esse momento de aflição que nós estamos passando, para onde o que você tem se voltado? O que será que você tem feito nesse momento? Será que nesse momento de aflição você tem procurado saber mais da palavra de Deus? Será que nesse momento de dor, nesse momento talvez que você tenha perdido um ente querido, um ente querido seu esteja doente, ou você perdeu o emprego, você está questionando a Deus, você está murmurando a Deus, você está indagando, botando Deus na parede, como se Ele fosse e Ele tivesse obrigação alguma com você? Será que você tem simplesmente batido o pé, jogado tudo para cima, ou você tem usado disso para se achegar a Deus? Eu vi uma frase hoje que minha tia postou no status que diz o seguinte: as lágrimas me fazem enxergar Deus melhor. E é exatamente sobre isso que essa sacerdotisa viveu, e isso que nós temos que viver. Então as lágrimas, as dores, as tribulações, as dificuldades da vida não tem que nos afastar de Deus. Tem que nos chegar mais ainda perto dele. Talvez você fale, mas Suelen, como que você pode falar com tanta veemência? Porque é isso que a Bíblia descreve dela. A Bíblia não diz se ela é uma mulher rica, uma mulher pobre, não diz. A Bíblia diz que ela era uma mulher que foi casada e depois de 7 anos o marido dela morreu. Ela já era de quase 84 anos, ou seja, ela era muito, muito, muito velhinha. Já devia ter rugas por todas as partes. Já estava, talvez, andando já mais debilitada, porque a gente sabe que a idade, o nosso corpo começa a não funcionar tão bem. E aí ela fala que ela, apesar de ter 84 anos, de viver desse momento de dor que ela viveu, do marido dela, ela não se afastava do templo e servia ao Senhor em jejum e oração, de dia e de noite. Ou seja, ela era uma mulher que ela tinha sede da palavra de Deus. Ela não deixava nada abalar a fé dela. Tinha-se várias promessas sobre o Messias. Isaías profetizou. Tinha também a profecia sobre o derramamento do Espírito Santo, que Ageu profetizou. Então tinha várias e várias promessas. E ela cria nessas promessas. Ela queria participar dessas promessas. Ela não sabia se ela ia profetizar, mas a principal promessa que ela queria, que ela almejava ter, era sobre
a salvação, era sobre o Messias, e ela tinha tanta clareza disso que ela não saía do templo. A palavra de Deus diz que ela não se afastava do templo em nenhum momento, e ela servia a Deus em jejum e oração, de dia e de noite. Ou seja, não é que ela era uma mulher que ela não tinha uma vida social, não é isso, mas ela era uma mulher que ela vivia em consagração, ela era uma mulher diferenciada. Lembra que eu falei que ela era uma mulher diferente das outras viúvas? Por quê? Porque a Bíblia não relata ela pela dor, a Bíblia relata ela o que ela fez com a dor dela. Isso serve para nós. O que nós fazemos com a dor? O que nós fazemos nesse momento de crise? Nesse momento de crise, nós temos que adorar a Deus. Nós não conseguimos ir no templo adorar com os nossos irmãos por um decreto. Porém, isso não significa que nós não temos que adorar a Deus em casa. Isso não significa que nós não temos que fazer um momento de oração, de consagração ao Senhor. Muito pelo contrário, esse é o momento de nós pegarmos, nós alinharmos com a nossa vida com Deus, nós arrumarmos o nosso altar, nós vemos diante de Deus onde foi que a gente caiu e a gente voltar, a gente pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pela nossa nação, para a gente poder se humilhar diante de Deus, para que Ele possa sarar a nossa terra. E o versículo 38 diz que sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela foi uma mulher que na hora que ela viu Jesus lá, eu imagino a glória, o poder que invadiu aquele lugar. Porque quando Jesus foi batizado, João Batista viu uma pomba descendo sobre a cabeça de Jesus. Quando Jesus estava na barriga de Maria e Maria foi visitar a prima dela, João Batista pulou dentro da barriga da mãe dele por sentir a presença de Jesus. Porque assim, Jesus quando chega, há milagres, há sinais, há cura, há maravilha, e naquele lugar não foi diferente. E ela começou a profetizar, tanto na vida de Jesus, como ela começou a profetizar para todos que vinham ali sobre a salvação que estava vindo. Ela teve uma importância muito grande, porque ela foi uma pessoa que ela começou a levar Jesus para aqueles que não sabiam, porque ela começou a espalhar que a salvação tinha chegado, porque ela viu a salvação, ela viu Jesus, ela pegou, e a Bíblia diz que sobreveio na mesma hora. E o que deve ter vindo sobre ela na mesma hora? Foi a graça, foi o poder, foi o Espírito Santo de Deus. Porque assim, quando nós vemos Jesus, algo diferente acontece. A gente não sente um arrepio porque a gente está arrepiado. A gente não tem vontade de chorar porque a gente é emotiva. O que nós sentimos é o poder de Deus que se manifesta em diversas maneiras diferentes. E é sobre isso que nós temos que sentir. É isso que nós temos que buscar. É a face do Senhor. É a presença de Deus. É buscar Ele. Porque a Bíblia diz que nós temos que buscá-lo enquanto ainda nós podemos achar. Porque vai chegar uma hora que vão procurar Jesus e não vão encontrar. Vão procurar a igreja e também não vão encontrar. Vai chegar uma hora que vão procurar, vão ter sede da palavra de Deus, porém nada vão encontrar. Porque a igreja vai ser arrebatada. Eu e você, nós seremos arrebatados para o céu se nós tivermos a vida aqui no altar, segundo o que a palavra de Deus diz. Só que nós temos que ter sede para que nós possamos ir morar com Deus, para que nós possamos estar lá no céu. Nós devemos ter uma vida de santidade e buscar a presença de Deus, ter fome da palavra de Deus, ter sede de Deus de uma maneira, do mesmo jeito que nós temos sede de água num calor quente, nós temos que ter sede da presença e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa nessa semana poder ter um momento, de preferência todos os dias, para você pedir ao Senhor, pedir para que Ele entre na sua casa, pedir para que Ele
entre na sua vida. Eu quero te convidar a você profetizar sobre todas as áreas da sua vida. Se você é solteiro, que você vai ter um casamento abençoado. Se você é casado, que você vai ter um casamento segundo a vontade de Deus. Comece a declarar palavras de vida, porque a nossa boca tem poder. Declare sobre suas finanças, declare sobre a sua vida espiritual, sobre a tua igreja, sobre os seus amigos, sobre os seus irmãos. Declare sobre o seu pastor, declare sobre essa nação, sobre esse país, que você vai ver que Deus vai fazer algo extraordinário através da sua